Primeira vez que os Estados Unidos, depois do 11 de setembro, tirou todo o foco do Oriente Médio para levar o foco das atividades militares dos Estados Unidos da América para a América do Sul e a América Central e Caribe. É a primeira vez. Nunca os Estados Unidos usou a sua potência militar contra os comunistas na América Latina. Eu digo nunca, porque foi graças ao Bill Clinton que as Farc conseguiram se organizar na Colômbia. Foi graças às políticas do Obama que os Estados Unidos conseguiu ajudar todas as ditaduras da América Latina, incluindo Venezuela, incluindo o Brasil, incluindo a Colômbia. E só com o Trump, e não foi o Trump do Antigo Testamento, o primeiro Trump, foi só o Trump do Novo Testamento, né? O segundo mandato do Trump. Porque só a segunda vez que o Trump realmente entendeu, porque agora ele está junto com o Marco Rubio, que o socialismo da América Latina é uma ameaça terrorista. Isso era o sonho de consumo do professor Olavo de Carvalho. Era o sonho de consumo dele. Era um grande desejo do professor ver a política dos Estados Unidos e a política externa dos Estados Unidos mostrando ao mundo o que é o PT, o que é o Foro de São Paulo, quem é de fato Fidel Castro, quem é Hugo Chávez e Maduro, qual é o papel do Brasil com Cuba na América Latina. No decorrer dos anos 90 até hoje, 1990 foi criado o Foro de São Paulo. Quando o Foro de São Paulo foi criado, a imprensa brasileira fez questão de dizer que não era nada demais. Era só um grupelho de grupos de esquerda. Era só uma reunião de grupos de esquerda. Quando, na verdade, era a ameaça que a América Latina deveria enfrentar. Já não era mais apenas a União Soviética, que estaria, com muitas aspas, caindo em 1990. Já não era mais o comunismo chinês, que estava começando a se inserir no mercado internacional para poder fazer o capitalismo fascista, capitalismo de Estado, onde você finge abrir a sua economia, mas todas as empresas são controladas pelo próprio partido. Dessa vez, a América Latina tinha um inimigo claro, declarado, com rosto, nome e sobrenome, e a imprensa, os intelectuais, os analistas, todos fingiram que isso não existia. Sabe aquela discussão politiqueira do dia a dia, que é vereador contra o vereador, prefeito contra prefeito, candidato a governador contra um candidato a governador, aquela discussãozinha politiqueira, baixa, ela saiu do cenário. O único homem a alertar que não existia mais essa discussão política corriqueira do dia a dia, mas tinha um plano terrorista em ação, foi o professor Olavo de Carvalho, que alertou sobre isso. E dessa vez, os Estados Unidos, além de estar atento, está atuando. Semana passada eu cheguei a mostrar que o Trump havia ressuscitado o vocabulário da época do Ronald Reagan, 1980, onde um presidente dos Estados Unidos, pela primeira vez em décadas, falou do perigo do comunismo. No aniversário 4 de julho dos Estados Unidos da América, Trump falou de novo contra o comunismo. E agora o Marco Rubio está dizendo abertamente isso que vocês viram no vídeo. Eu vou até colocar de novo, eu sei que não quero que fique repetitivo, mas eu quero cada detalhe aqui e inclusive eu ouvi o comentário do Roveran. Ele diz abertamente, eu vou ler, tá? Para algumas pessoas que podem estar só ouvindo o programa, eu vou ler, embora já esteja legendado. Even today, Ainda hoje, a ideia de que o terrorismo de extrema esquerda possa ser uma ameaça séria é tratado como um sonho febril da direita, ou seja, um delírio. Fever dream, or worse. Ou pior, como uma perigosa conspiração fascista. Ou seja, são os fascistas que estão dizendo que a esquerda terrorista é uma ameaça. As a dangerous fascist conspiracy. It's treated this way by many in the Muitos na imprensa tratam dessa maneira. press, by many in academia and our universities, Por muitos na academia e universidades também tratam dessa maneira. and by many of our legacy institutions. E muito por nossas próprias instituições. You will no doubt see the dogma rear its head in the coverage of this very Vocês vão... Deixa eu só voltar aqui rapidinho.
Ele diz, vamos dizer, em nossas universidades e nossas instituições, ele fala, sem dúvida, você vai ver o dogma surgir rear its head in the coverage of this very na cobertura dessa própria conferência. Olha a conferência que ele está falando. Olha ali atrás. O ressurgimento do terrorismo político. Ele está num evento cujo título é o ressurgimento do terrorismo político. Ele está dizendo que no próprio evento vocês não vão ver ninguém falando do terrorismo de esquerda. conference. In spite of the clear and the A despeito da realidade clara e inegável, undeniable reality, in spite of the objective a despeito dos números e estatísticas objetivas, numbers and statistics, in spite of the fact that in apesar de, nesta sala, hoje, this room today, there are representatives from across estarem presentes, deixa eu voltar aqui, estarem presentes, deixa eu pegar aqui rapidinho, representantes de todo o espectro político. we will hear this Vamos ouvir isso de modo organizado, this kind of organized violence para que este tipo de violência organizada e terrorista and terror will be dismissed. seja Even today, dizimado. Ou seja, ele está denunciando que mesmo num evento que está reunindo vários espectros políticos para acabar com o terrorismo político, a esquerda terrorista não será colocada como uma ameaça. O que significa isso para você que está nos acompanhando na timeline? Significa que o Marco Rubio colocou o eixo gravitacional dos Estados Unidos com suas operações militares completamente fora do Oriente Médio e voltou todas as forças militares, econômicas e financeiras dos Estados Unidos contra a esquerda latino-americana. E esse era o desespero da esquerda. Existe um documento chamado Road to Socialism. Eu vou colocar aqui. Eu já falei desse documento várias vezes, porque esse documento, Road to Socialism, é um documento do Partido Comunista dos Estados Unidos da América. Pode colocar na tela aí, produção. Quando eu denunciei esse documento, o Terça Livre ainda existia. Esse documento não é de 2020, tá? Ele foi atualizado em 2020. E aqui tá na tela, para que vocês possam ver, o documento. Aqui, olha, ele até tá falando aqui, para você ver o documento anterior, clique aqui, né? Esse aqui é o documento anterior. Deixa eu mostrar, então, o documento anterior. E aí, eles atualizaram em julho do ano passado. Tá vendo aqui? Esse aqui é o programa do Partido Comunista em julho do ano passado. Aqui, nesse documento, eles dizem a respeito do Brasil 3 vezes. Eu vou colocar aqui para vocês. Ó, 1, 2, 3. Tá? Então ele diz o seguinte nesse documento. Numa escala global, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o que é isso aqui? O nome disso é BRICS. Estão desenvolvendo como os maiores players políticos e econômicos, providenciando ou provendo um counterbalance, ou seja, providenciando um período de contrabalanço ao que eles chamam de imperialismo americano. Eles estão colocando o Brasil como o braço operacional do BRICS na América Latina para poder quebrar os Estados Unidos da América. Isso aqui é o Partido Comunista dos Estados Unidos da América. É o PCUSA. Tá aqui, ó. Lá no topo para que vocês possam ver. Aqui, ó. Perdão, é CPUSA. É Communist Party of the United States of America. Tá? Então, é o Partido Comunista dos Estados Unidos da América. É o Partido Comunista dos Estados Unidos da América quem está dizendo isso aqui. E aí eles vão colocar o Brasil em 2 outros cenários. Um, dizendo que existem, eles falando aqui da comunidade latina, e muitos latinos que sofrem discriminação como imigrante nos Estados Unidos, os de língua portuguesa e os de língua inglesa. Aí, aqui, eles dizem exatamente o que o Marco Rubio estava descrevendo. Que nos anos 2000 existiu uma ressurgência
do movimento de esquerda em várias partes do mundo. Muitas delas, notavelmente na América Latina, com a eleição de esquerda e centro-esquerda, ou seja, governo de esquerdas e centro-esquerda. Eles rejeitaram os esquemas de livre mercado imperialista americano e trabalharam para expandir benefícios sociais e a política rejeitada, a política de dominação dos Estados Unidos, que eles querem rejeitar. E aí, para reverter isso, eu sou péssimo tradutor, tá? Não gosto de traduzir, mas aqui, e numa tentativa de reverter essa tendência, a inteligência e a diplomacia dos Estados Unidos vem apoiando esforços massivos organizados, incluindo o golpe de Honduras em 2009 e ajudas fascistas no Brasil e golpes na Venezuela. A extrema-direita ganhou espaço em alguns países e continua sua dominância política em outros. Para vencê-los, com a derrota de alguns dos bolivarianismo e governos progressistas, o neoliberalismo é novamente uma ascendência na América Latina. Resumindo, eles estão dizendo que o serviço de inteligência americano e a diplomacia americana estavam lutando contra os movimentos de esquerda na América Latina, nos anos 2000. Piada para boi dormir. Foi exatamente nesse período que o Lula foi eleito. Foi exatamente nesse período que o Obama disse para o Lula, my man, no, you are the man, você é o cara. E aí, como é que funciona quando um documento do Partido Comunista dos Estados Unidos diz, quase 10 anos antes do Trump ser eleito, que os serviços de inteligência e diplomacia americana estavam servindo para ajudar grupos fascistas no Brasil? Para que serve isso? O nome disso é framing. O nome disso chama-se framing. O que significa o framing? Que é o enquadramento. Eu digo, eles vão fazer isso, ou eles já estão fazendo isso, aquilo outro. Quando acontecer o fato, você vai ter a interpretação das circunstâncias daquele fato de acordo com as palavras que eu coloquei na sua boca. É assim que funciona o framing, o enquadramento. Puf. Porque não tem nenhuma ajuda do governo ou do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos para apoiar grupos fascistas no Brasil. O que teve foi a USAID, que elegeu, ou o Lula, né, no caso, eu ia falar que elegeu tantos outros na América Latina. E agora o Lula está sem a USAID. Agora é hora do Lula criar o antagonismo com os Estados Unidos. O Lula está sendo financiado pelos partidos comunistas, no caso, o Partido Comunista e os partidos de esquerda aqui nos Estados Unidos. O Lula é financiado por esses comunistas. A imprensa brasileira nunca vai te dizer isso. George Soros financia Lula e a esquerda latino-americana. São os revolucionários comunistas que fizeram tudo isso que eles estão acusando a direita de fazer. E agora é a Vera. Agora o jogo é para valer. Os Estados Unidos colocaram todos os seus canhões contra o Lula. Carvajal está preso, Maduro está preso. Daqui a pouco, se Deus quiser, Raul Castro será preso. Bukele mudou completamente a realidade de El Salvador. A vitória na Colômbia da direita, a vitória no Peru, a vitória no Chile, a vitória na Argentina. O próximo passo é o Brasil. Porque eles entenderam, pela primeira vez, que o Foro de São Paulo não é uma organização de grupo de esquerda, mas um grupo terrorista. E esse é o desespero do Lula. Qual foi o dia que o ICL, que recebia dinheiro da USAID e agora continua recebendo dinheiro do George Soros, qual foi o dia que eles colocaram a montagem escrota daquela foto com o dedo mindinho adulterado do sicário com o Flávio?